O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso há mais de 2 anos, continua abrindo a boca e revelando detalhes daquele gigantesco esquema de corrupção que envolvia o governo dele. Agora há pouco, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Cabral confirmou pela primeira vez o recebimento de propina da cervejaria do Grupo Petrópolis. Quem está acompanhando é Mariana Queiroz. Mariana, boa noite. Quais são os detalhes desse depoimento que você traz? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Bom, Sérgio Cabral, ele falou por menos de 20 minutos ao juiz Marcelo Bretas, mas ele seguiu a mesma linha que ele teve na última audiência, dizendo que vai falar a partir de agora somente a verdade. Então, ele admitiu e contou detalhes sobre o esquema de pagamento de propina durante o seu governo. Durante esse processo, na verdade, esse processo em que ele foi ouvido é um processo que diz respeito a contratos fictícios com um grupo Dirija, de revendas de automóveis. Ele é réu ao lado de outros 6 acusados. O Ministério Público Federal diz que esses contratos somaram mais de 10 milhões de reais. Bom, em depoimento, Cabral disse que não sabia detalhes de como funcionava esse esquema de lavagem de dinheiro, mas que, de fato, ele deu sim a orientação aos seus funcionários para que arrumassem um jeito de lavar dinheiro, já que os salários deles não eram compatíveis, com o que, de fato, eles ganhavam. Ou seja, ele orientou os funcionários a arrumar algum esquema para justificar toda essa propina que eles estavam recebendo. E durante o depoimento, ele também falou sobre os assuntos, como você disse agora há pouco, Leilane, ele admitiu pela primeira vez que recebeu dinheiro de propina do Grupo Petrópolis. Nesse caso, ele falou que quem atuava como intermediário, fazendo o meio de campo, era o antigo assessor dele, Ari Ferreira da Costa Filho. A gente separou um trechinho do depoimento em que ele falou hoje ao juiz Marcelo Bretas. Vamos ouvir. Já a Itaipava, o Grupo Petrópolis, sim. O Grupo Petrópolis tinha propina, houve ajuda em campanha eleitoral e de fato havia esse recurso, como o Carlos Miranda falou no depoimento dele, em que parte do recurso era para ele, para lavagem do dinheiro dele, outra parte ficava com a Ari. E outra parte ficava para gastos do caixa. Bom, nesse mesmo trecho aí, nesse depoimento que ele deu ao juiz Marcelo Bretas, ele, num determinado momento, Leilane, inclusive virou o juiz e disse que poderia dar mais detalhes sobre isso se interessar ao Ministério Público Federal. A gente sabe que essa linha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, também tem como interesse, o advogado mesmo dele fala abertamente sobre isso, sobre uma redução de pena ou até mesmo sobre uma transferência, por exemplo, de Sérgio Cabral para uma sala do Estado Maior, para que ele cumpra, então, a prisão em outro local. A gente vale lembrar que Sérgio Cabral já tem como condenação quase 200 anos de prisão. Outros 3 réus nesse mesmo processo também foram ouvidos hoje pelo juiz Marcelo Bretas. Entre eles, um dos operadores financeiros do ex-governador, conhecido como Serjão, na verdade, Sérgio de Castro Oliveira. Ele também falou sobre alguns esquemas de pagamento de propina. Por exemplo, ele citou o ex-procurador-geral de Justiça, Cláudio Lopes, dizendo que ele chegou a receber dinheiro no Palácio Guanabara, mas que ele teve medo e pediu para o local onde acontecia esse recebimento de propina mudar, então, e ele passou a receber propina no Palácio Laranjeiras. Bom, ele disse também que chegou a pagar R$150 mil de propina ao ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Ele falou sobre outras pessoas que também recebiam essa propina mensalmente. Nós também separamos um trechinho desse depoimento que aconteceu agora há pouco na Justiça Federal. Vamos ouvir. A questão da Itaipava, ele uma vez falou, eu não posso afirmar, mas eu tenho a impressão que quem apanhava lá para ele, lá em Petrópolis, era a Transexpress. A minha função na organização geralmente era trazer dinheiro para dentro, pagar algumas pessoas que tinham no esquema. Na verdade, eu pagava ao ex-governador, o Pezão, ao Wilson e ao Regis. Desses e Restis. Fala sobre eles pagavam o quê? Mensalmente? Mensalmente. Tinha um valor fixo? Tinha um valor fixo no começo. Cada um recebia 50. Depois aumentou. Eu acabei, tanto o Regis como o Wilson, eu continuei pagando 50 e o Carlos pagava de outras formas o restante do dinheiro. Ele chegou a me dizer que acabou ficando 150 por mês. O Pezão começou também com 50, comigo chegou a ser a 100 e no final eu também levava já os 150.
Vamos às respostas. Em nota, a defesa do ex-governador Luiz Fernando Pezão negou o recebimento de qualquer valor a título de propina. Já a defesa de Wilson Carlos nega veementemente as afirmações do operador Sérgio Castro de Oliveira. O grupo Petrópolis informou que não obteve qualquer benefício fiscal ou financeiro durante o governo de Sérgio Cabral. A empresa garante que sempre atuou dentro das normas da legislação e que as relações dela com o estado do Rio de Janeiro foram pautadas pelos critérios de geração de empregos para a região, razão pela qual nunca precisou de qualquer pretexto para atuar no estado do Rio. Nós entramos em contato com a defesa de Regis Fichtner, mas estamos ainda aguardando resposta.